Maria pela partilha. Concordo com muita coisa que a Maria falou já trouxe pra gente. E eu acho que é importante também a gente situar um pouco de onde que a Margareth Contrata vem, porque eu acho que ela começou na atuação, né? Ela foi estudar em Paris também, e ela começou atuando, mas ela tinha vontade de escrever roteiros e, querendo ou não, ela teve o apoio do cineasta, o Volker, não sei falar o sobrenome. Schlündorf. Essa aqui é a nossa consultora para alemão. E que era cineasta na época, ela casou com ele. E um filme que não está aqui na mostra porque não foi dirigido por ela, mas que foi co-autorizado por ela, e ele dirige, que é o Fogo de Palha, que eu não conhecia e fui ver por ocasião da mostra, e eu fiquei apaixonadíssima por esse filme, porque a gente percebe o quanto que ela coloca ali da subtilidade da mulher, né? Além de ser um pouco biográfico, porque ela tinha acabado também de se separar, então teve uma disputa judicial com relação ao filho, e a questão da maternidade, como a Maria coloca, é bem forte nesse filme, porque o filme é todo em torno de uma mulher que se divorcia, e que aquele divórcio é uma vitória enorme para ela, um marido que não fica feliz pelo divórcio, então ele prende aquela mulher por causa da criança, do filho, e é toda uma busca de uma trajetória de se reerguer, mas ao mesmo ponto tentar se encontrar com aquele filho também de alguma forma. E ela cria umas alegorias fantásticas, tem um número musical que é ultra panfletário e feminista, em que ela faz ela tá num sonho que ela tem durante o trabalho dela, ela trabalha numa loja de roupa muito chique, e aí tem um musical onde ela fala várias verdades para o dono da loja e o futuro parceiro dela, que é muito, muito interessante. Se vocês puderem ver esse filme, vejam. E aí, realmente, a maternidade e a coisa da irmandade são duas questões que perpassam todos os filmes da Von Trotta, inclusive das biografias históricas, né? Não tem como a gente não perceber isso. Não à toa ela fez uma trilogia sobre irmãs também, que alguns dos filmes a gente não tem acesso aqui no Brasil ainda, infelizmente, mas que o segundo filme da trilogia é Os Anos de Chumbo, né? Onde a gente já vê ali uma atuação brilhante da Bárbara Sukowa, que é uma das atrizes assinaturas dela. Ela, junto com a Katia Riemann, são duas atrizes que elas trabalham muito juntas. E a Bárbara Sukowa, inclusive, trabalhou com Bergman também em alguns momentos. E em entrevistas ela fala, perguntaram para ela qual o diretor que ela mais gostou de trabalhar, e foi com a Margareth Von Trotta. Ela diz que a ligação que ela tem com a Von Trotta, a liberdade que a Von Trotta tem, dá para ela de construir os personagens, é algo realmente que ela não conseguiu construir com nenhum cineasta. E a Von Trotta diz, inclusive, que ela tem mais facilidade de lidar no mundo com mulheres. Então, assim, ela já é uma feminista, né, desde muito nova. E ela vive repreendendo o fato de sempre perguntarem para ela em entrevistas por que ela se dedica a fazer um cinema de personagens mulheres. E aí ela devolve a pergunta para os jornalistas. Você pergunta isso para os homens? Se eles fazem filmes sobre homens? Aí o jornalista fica sem graça e fala, não, então eu não vou responder essa pergunta. Porque eu acho no mínimo absurda essa pergunta, né? Porque aí a gente percebe o quanto é estranho realmente na história do cinema a gente ver filmes biográficos de mulheres importantes e interessantes. Não que elas não existam, né? A gente sabe que elas existem, são muitas. Elas são simplesmente ou apagadas da história ou têm seus projetos roubados por homens. E depois a gente descobre, depois de muitos anos, que ou elas foram apagadas ou suas obras foram assinadas por outros homens, né? Ou por pseudônimos masculinos, porque não podiam criar e escrever naquela época. Então a Von Trotta realmente ela vai reivindicar um lugar de cineasta feminista, ela se chama assim mesmo, né? Em repúdio a um cinema feminino, que eu também não sei muito bem o que é isso, né? Um cinema feminino, não sei o que é isso, mas enfim, gostam de colocar essa alcunha para as mulheres, né? Literatura feminina, cinema feminino, como se houvesse uma essência feminina universal e que as mulheres todas fossem iguais, enquanto que o homem sempre pode ser simplesmente um ser humano e a mulher não é dado esse lugar, né? Então, Fogo de Palha, O Segundo Despertar de Krista Klages, Anos de Chumbo, As Mulheres de Rosenstrasse e completando com O Mundo Fora do Lugar, que é o mais recente filme dela que a gente já pôde ver, são filmes onde a maternidade, de alguma forma, é um fio narrativo para a trama. Mesmo que alguns deles não sejam o mote principal, mas o fato daquela mulher ser mãe e ter alguma relação de ou impedimento ou de acolhimento com aquela criança vai perpassar a narrativa, né? E é interessante que O Mundo Fora do Lugar é biográfico, né? A Von Trotta descobriu, depois de adulta, que ela tinha uma irmã 15 anos mais velha, e o quanto ela me coloca isso nos filmes dela, né? Relações de segredo. Mulheres têm que viver muito com segredos, porque como a sociedade não aceita diversos comportamentos que as mulheres têm, isso está muito presente nas obras dela, né? O quanto que as mulheres geralmente têm que viver coisas em segredos,
para poder partir de um micro feminino interno para um macro exterior político. E a gente não pode pensar que o cinema dela é ultra político, isso ela fala mesmo abertamente nas suas entrevistas, inclusive, não só pelas agentes que ela decide biografar nas suas obras, mas também o modo como ela filma essas mulheres, né? Nesse filme que a gente acabou de ver agora, isso fica bem claro, e depois ela retoma também em outros filmes, que eu acho que é uma câmera interessante, que ela tem uma câmera que está sempre planando. Né? Se a gente reparar, a câmera dela nunca é parada. Raramente os filmes dela, as câmeras são estáticas. E a impressão que eu tenho é que geralmente essas mulheres estão confinadas de alguma forma, seja em ambientes mesmo presas, né? Muitas dessas mulheres foram presas, ou até mesmo a freira que vive num ambiente enclausurado, ou mulheres que foram presas políticas mesmo, ou até as mulheres de Rosenstrasse, que não estavam presas, mas estavam vivendo uma situação de prisão, porque estavam acompanhando aqueles maridos que estavam presos. A mesma forma que essas mulheres estão presas e não conseguem se comunicar ou andar livremente por conta de serem mulheres, a câmera está planando ali o tempo todo. Então, bem ou mal, ela coloca aquelas mulheres, de alguma forma, em liberdade, de certa forma. Eu acho bonita essa conjugação que ela tem ao filmar as suas personagens, né? Ao mesmo tempo, ela também diz que ela não quer... Aí até a Bárbara Sukova diz que ela não tem nenhuma pretensão de se transformar nas suas biografadas, né? Algo que é muito comum em Hollywood, né? Inclusive, a gente vê muitos prêmios de atuação. Quem ganha, na verdade, é a caracterização do personagem, na maquiagem, e não a atuação em si. E ela jamais tem pretensão de se transformar nas personagens. Ela mesma diz que ela não se parecia com Rosa Luxemburgo, não se parecia com Hannah Arendt, mas o modo que ela encarna e interpreta essas personagens é que dão o tom, de fato, né, da atuação maravilhosa que ela consegue encarnar e nos passar, de fato, o que foram aquelas mulheres. E aí, como a Maria falou, realmente, por que é tão difícil para homens, diretores, terem vontade e reconhecerem que essas mulheres fizeram algo interessante, né? Até se a gente olhar na história do cinema brasileiro, são pouquíssimas biografias brasileiras sobre mulheres. Grande parte das biografias também são sobre homens, né? Existem biografias sobre mulheres, óbvio, mas são muito sobre homens. E eu lembro de um episódio recente, que um documentarista famoso aqui no Brasil e estava falando que ia fazer mais um documentário, novamente sobre mais um homem, e é perguntado por que ele não faz isso sobre uma mulher, porque, né, não tinha uma mulher brasileira que ele achasse interessante, e a resposta dele foi que não tinha mulher interessante brasileira para ser retratada. Disse. Não vou falar quem é, mas enfim. Depois você fala pra mim. Depois. E a gente tem, aí o contrassenso disso justamente, a gente tem, por exemplo, Nise, né, que foi sucesso de público, inclusive fora do Brasil, né, ganhou vários prêmios do Japão, inclusive, que é uma sociedade completamente diferente da nossa, e o filme foi super sucesso em outros festivais que o Robert Berliner fez. Quer dizer, na verdade, falta interesse de conhecer essas mulheres, até porque não é fácil achar essas vidas, essas biografias, né, geralmente são documentos mais difíceis de encontrar, então um mapeamento muito mais difícil, porque a obra delas geralmente não é tão exposta, então também falta interesse um pouco, acho, né? E aí a gente perceber que a Margaret von Trotta está completamente atenta a isso, me lembra um pouco também o cinema da Jane Campion. Ela também está preocupada com essas mulheres, né? Tem biografias de mulheres bem pouco convencionais, não assim, aquela biografia estricto sensu, mas que ela vai usar, inclusive, outros artistas para falar de mulheres que foram apagadas por eles. Então, eu não consigo não correlacionar, por exemplo, o cinema da Von Trotta com a Jane Campion, assim. Mas, não sei, acho que para a gente começar uma conversa, a gente pode começar por esses pontos, que eu acho que os filmes se conectam dessa forma um pouco, né? Na sua fala, Samantha, eu achei interessante que você trouxe a questão do encarceramento, porque também é um outro tema que perpassa a obra da Von Trotta em vários filmes, né? A gente tem muitas situações de mulheres encarceradas, e quando elas não estão encarceradas fisicamente, tem uma situação psicológica também que está encarcerando essas mulheres. E aí, o que eu acho que ela faz muito bem na estética e na linguagem e como a narrativa se desenvolve, é colocar essas situações de encarceramento também como uma possibilidade de encontro. Então, nessas situações, a gente acaba vendo como ela constrói muito fortemente as relações mesmo, né, entre mulheres nos filmes. E aí, pensando nessa questão que você levantou, que eu acho que inevitavelmente a gente passa por ela em todos os debates que a gente vai fazer, discutindo
obras de mulheres diretoras. Eu sempre também, quando filmes com temáticas de mulheres, que é essa questão do cinema feminino, né? Que é um termo totalmente polêmico e acho que já nasce ultrapassado, porque já nos confina num lugar que não queremos ser confinados, né? Um não lugar, eu acho. E aí a Margarete diz, né, tem uma fala dela que eu vou ler aqui, se existe uma forma feminina de estética no que se refere a filmes, ela se encontra, a meu ver, na escolha da temática, na atenção, no respeito, na sensibilidade e no cuidado com que nos aproximamos das pessoas que representamos, nas escolhas dos atores. Ao escolhermos mulheres, certamente não procuramos belezas que saltem aos olhos. E aí depois tem uma outra fala que ela, continuando, né, nessa... Não fazemos separação entre o particular e o político, entre vida pessoal e pública. Por isso respondemos em público por aquilo que pensamos particularmente. Não nos dispomos tão depressa a assumir compromissos. Considero isto uma qualidade e é exatamente essa qualidade que pode ser encontrada em nossos filmes e talvez possa conduzir a uma nova estética. Então, a gente vê que realmente, e também indo para uma outra questão que sempre surge quando a gente fala de cinema de e com mulheres, que é a questão do particular como político, né? E que eu acho que pauta não só o cinema, mas a vida das mulheres como um todo, né? Se você pensar em violência contra a mulher, também é uma questão que é totalmente particular, mas que depende de uma exposição pública para que a gente torne alguma coisa política. Enfim, aí eu não sei se vocês quiserem comentar alguma coisa nesse sentido. Vocês estavam falando aí da carreira da Margarete, eu vi uma entrevista dela e eu fiquei bem abismada, porque ela dizia, né, que ela estudou, como você falou, estudou em Paris, e ela ficou já muito interessada em dirigir. Só que era impossível, você não podia dirigir, né? Isso é muito louco, porque você não pode ser o que você não consegue ver, né? Então é isso, se você não consegue ver que existe uma cineasta mulher, isso, bom, na nossa geração era muito claro isso, quando perguntava o que você queria ser quando crescer, você, mulher, não podia dizer presidente, por exemplo. As meninas não diziam presidente, porque você não pode ser o que você não consegue ver, que existe. E aí ela diz, eu acho isso interessante, que ela foi atuar porque ela queria dirigir, e aí ela viu que podia atuar, e aí ela foi estudar para atuar, e aí ela estava falando do primeiro projeto dela, que ela fez um roteiro, e ela foi vender para as pessoas o roteiro, e as pessoas chamavam ela de senhora, fala aí o sobrenome do Volker. Schrondorf, falei super bem. E aí, e ela fala que não era nem, acho que ela não era nem casada com ele oficialmente, mas chamavam ela assim, falavam, olha, você tem que ser protagonista, deixa o seu marido dirigir e tal. E ela dizia não, e ela seguiu em frente até que ela conseguiu, enfim, financiar o filme. Mas anos depois ela foi descobrir que uma das questões que levou ela a conseguir dirigir o filme foi que o Schlondorf, tá bom? Volker. Vamos ter uma intimidade com o Volker. O Volker ligou para a produtora e disse que se ela não conseguisse, se ela acontecesse alguma coisa com ela no set, ele assumiria a direção. Então ela precisou. Ele não contou isso para ela, porque ela teria ficado irada. Mas é muito louco que uma mulher que já tinha uma carreira, ela já tinha co-dirigido com ele, ela já tinha escrito um monte de roteiros. Ela era roteirista, entendeu? Quantos homens aqui que são totalmente despreparados e você dá a eles um primeiro longa-metragem, às vezes com milhões, às vezes levam 20 anos para entregar o longa-metragem. De quem será que eu estou falando? Porque são atores, porque são famosos. E você não vê isso com uma mulher. A mulher tem que ser 3 vezes mais qualificada, provar 30 mil vezes que ela fez aquilo. Então, assim, não sei porque eu entrei nessa digressão, mas eu achei que era interessante comentar, assim.
Não eu acho que é bem isso mesmo, porque eu acho que ela só conseguiu fazer tanto filme logo no começo da carreira dela por conta do marido, de fato. Sim. Ele ajudava ela a conseguir esses financiamentos, né? E é bacana porque eles construíram uma relação interessante, porque geralmente os homens acabam assinando junto e tal, e ela conseguiu seguir sozinha a carreira de direção, porque ela já meio que dirigia atores nos filmes dele, né? E quando ela começou a dirigir atores, ele ficava mais pra parte mais técnica, ela começou a perceber, opa, eu posso dirigir também, eu quero dirigir meus filmes. Né? Justamente por isso, acho que ela começou a perceber que algumas histórias de mulheres os homens não conseguiam contar de forma satisfatória. E eu acho que essa coisa da irmandade entre as mulheres, a sororidade, que naquela época nem sei se existe essa palavra para falar sobre isso, fica tão evidente nos filmes dela, né? Porque nos filmes dela você vê que as mulheres não disputam. Raramente, as mulheres estão sempre ali em harmonia e numa relação positiva entre as mulheres, que eu acho que é algo muito raro na história do cinema pra gente ver. Porque mesmo nos cineastas muito famosos por trabalhar em temáticas de mulheres, né, Bergman inclusive, as mulheres bem ou mal estão em disputas. Né? Então ela consegue, de alguma forma, criar um outro imaginário possível de relação entre mulheres, que o cinema de alguma forma ajudou a moldar de forma negativa pra gente, né? Aquele ambiente muito cruel, que inclusive é o seriado Feud, eu gosto muito, né? O Beth and Joan, que ali retrata fielmente o quanto Hollywood é perverso com as mulheres, né? E o quanto fomenta essa disputa de mulheres. Vejam, bem interessante o seriado. O cinema corroborou muito isso, né? A gente vê vários filmes de homens, inclusive crianças, adolescentes, em que os meninos são todos amigos e quando tem uma menina é uma menina. A famosa Smurfette ali, né? E que aquela menina única tem que representar todas as meninas da face da Terra e tem que ter todos os problemas do mundo porque é só uma menina no meio de um monte de menino quando tem a menina. E a gente vê poucos filmes de meninas adolescentes protagonizando o filme, né? Então, eu acho que ela entra realmente num buraco aí, numa lacuna que existe na história do cinema e que essa relação realmente de mulheres é bem interessante. Esse filme, inclusive, que a gente viu aqui na abertura da mostra, que é o primeiro filme que ela dirige solo, que é bem, bem interessante, que eu fiz uma leitura assim, como se fosse um Bonnie and Clyde sem o Clyde, porque ela começa assaltando um banco, né, para poder financiar uma creche que ela trabalhava, aí numa questão da maternidade, onde a filha dela estudava, inclusive, que estava em falência, e logo no começo do filme esse cara, vou te dar um spoiler, é morto, ele não importa pro filme realmente, e toda a construção da narrativa vai se dar na relação dela com uma amiga, e que depois elas vão fugir, né, e tudo mais, vão se refugiar em Portugal, e que uma relação até que se adensa entre as duas, embora o filme jamais vá por esse caminho, mas fica no subtexto, que aquelas mulheres têm uma relação bem afetuosa, e aquilo é naturalizado no filme de uma forma maravilhosa, coisa que geralmente a gente não vê no cinema, nós mulheres. E aí eu vou invocar, inclusive, um texto que eu acho maravilhoso, que eu acho que todo mundo deveria ler, que é um texto da Bell Hooks, chamado O Olhar Positivo, e ela vai falar da espectadora negra, né? A gente está falando aqui de mulheres brancas, mas enfim, eu acho que o texto dela é muito importante para a gente perceber o quanto as pessoas que não estão representadas no cinema têm que ter uma outra forma de se relacionar com o cinema. Né? Então ela vai colocar coisas interessantíssimas nesse texto, que eu acho fundamental. Eu acho que o cinema da Van Trota é um cinema positivo, nesse sentido que a Bell Hooks conclama, né? Porque a gente pode, inclusive, ver os filmes dirigidos por homens com representações negativas das estereotipadas femininas e sentir prazer com esses filmes, né? Não tem um problema nisso, mas a gente tem que ter um olhar crítico do que são essas imagens, né? A gente tem que confrontar sempre essas imagens. Ela coloca o espectador sempre num lugar de agente e não de paciente, como muitas vezes o cinema quer que a gente fique, né? Só absorvendo informações como se o espectador fosse simplesmente um simulacro de informações, de imagens, de sensações. E ela coloca sempre que o espectador tem que ser ativo nesse sentido. Então, é um texto bem interessante que eu acho que o cinema Van Trota vai por esse caminho também. Ela sempre convidando a gente a olhar essas mulheres retratadas de uma outra forma, deslocando um pouco o espectador daquela coisa convencional que geralmente se espera de o que são as mulheres no cinema.